de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Então, a gente acompanhar, o ministro Paulo Bernardo esteve aqui no início do ano, o objetivo foi exatamente esse objetivo de termos uma certa prestação de contas do que está acontecendo com o Correios e esses desafios. Eu vou já de imediato, então, passar a palavra para o ministro Edson Vidigal, e que depois, então, ainda veremos os demais convidados para os deputados usarem da palavra. Então, ministro, com a palavra. Quero agradecer a honra do convite do deputado Azeredo, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Informática, e aqui compareço com muito orgulho, porquanto eu também tive a oportunidade de ser presidente, quando deputado, desta comissão, e depois também da outra, da de Comunicações. Hoje elas estão fundidas. E foi exatamente na Comissão de Ciência e Tecnologia que começou o debate que resultou na grande conquista tecnológica do Brasil perante o mundo, que foi da urna eletrônica. E eu espero que esta oportunidade aqui nesta tarde possa também plantar uma semente de um outro debate que nós precisamos abrir, que ele já está no Poder Judiciário, mas o fórum próprio é o Congresso Nacional. Acabamos de ouvir a exposição do Dr. Wagner Oliveira, presidente dos Correios, pessoa que tem tido uma trajetória de sucesso na gestão pública. Eu o conheci quando ocupava funções no fundo de pensão da Previ do Banco do Brasil, e naquele momento também nós fomos parceiros em grandes avanços, e pelo que nós deduzimos, nós estamos diante de uma empresa que se propõe a resolver todas as questões que é em matéria de correspondência, de comunicação, tudo que a sociedade brasileira necessitar nesse quesito. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos está se habilitando para corresponder. Isso, no entanto, seria louvável se nós não estivéssemos diante de um já atrasado, defasado monopólio da União. Vendo a história do Brasil, um pouco mais para os primórdios, já nem tão antigo, mas remontando ao Marechal Rondon, o Brasil era esse continente quase que ainda indevassável e precisava se encontrar, se comunicar. E aí vieram as linhas do telégrafo, depois veio o Correio Aéreo Nacional da Força Aérea Brasileira, depois vieram as linhas telegráficas das estradas de ferro, depois os bancos não tinham ainda essa capacidade de prestação de serviço, de poder comparecer a todos os municípios brasileiros. Então, o Correio, já ainda estruturado no código Morse, sistema Morse de comunicação, recebia e emitia o chamado vale postal, que era quando a pessoa queria remeter alguma pequena importância para algum parente no outro município mais distante. Então, isso tudo foram sendo jeitinhos bem brasileiros que se foi dando para que as pessoas pudessem se encontrar e se entender. Com o tempo, nós tivemos logo aí no período Vargas, anos 50, a campanha do Petróleo é Nosso, né? Petróleo, no meu tempo de estudante, na militância de esquerda, tinha petróleo apesar de Mr. Link. O Mr. Link era um americano que teria vindo contratado pela Petrobras para tapar os poços de petróleo. No Maranhão, inclusive, foram tapados alguns postos que continuam até hoje. Pois bem, e aí vem a Petrobras com o monopólio estatal. Depois nós viemos com o monopólio estatal das telecomunicações. E outros monopólios estatais foram se criando no nosso país e que, felizmente, só com as novidades que se espraiaram na economia, com a globalização da economia, o Brasil começou a entender que não valia a pena a Petrobras ficar dona de tudo, e aí flexibilizou esse monopólio.
o Brasil entendeu que a Embratel não podia ficar dona de tudo, e a Embratel foi privatizada, e as coisas foram acontecendo de modo a adequar o país às realidades do mundo, às novas realidades do mundo. No setor postal, nos Estados Unidos, nós temos, por exemplo, a US Postal, que cuida exclusivamente da correspondência, como tal, correspondência tida como tal, cartas, ou seja, informações trocadas de uma pessoa com outra, emissão de selos, e o demais está com a iniciativa privada. As duas maiores empresas americanas que movimentam milhões de encomendas, pequenas encomendas e médias encomendas nos Estados Unidos, para o mundo inteiro, que são a FedEx, né, e são duas grandes empresas. A mais importante é exatamente, a UPS. Essas são duas empresas privadas. E a US Postal cuida da correspondência. Por que esse cuidado em deixar com o monopólio estatal, ou seja, com o Estado, essa responsabilidade? É que nos Estados de direito democráticos, o direito da privacidade, ele há que ser assegurado pelo Estado. O Estado é o tutor do direito à privacidade. Então, nessa tutela do direito à privacidade, as correspondências, como tal entendido, as cartas, elas são essencialmente, unicamente protegidas pelo monopólio estatal, porque aí a responsabilidade é do poder público. Na Argentina, aqui ao lado, de há muito já se quebrou o monopólio estatal absoluto. A iniciativa privada compartilha deste grande mercado. Porque quando você tem, óbvio, estou falando aqui, obviedades, quando você tem a concorrência decorrente de regras válidas para a livre iniciativa, você vai ter aí a melhoria na prestação dos serviços. No Brasil hoje, basta uma greve nos Correios para que tudo se paralise. Mas a greve no serviço público ainda depende de regulamentação do Congresso Nacional e etc. Mas ela acontece. O que você vai fazer? Ela existe e ela já é reconhecida no Poder Judiciário. Uma greve de uma semana gera consequências as mais impensáveis no movimento do país em se tratando de entrega de correspondência. E ainda mais, um serviço caro. Essa semana eu saía da minha casa e vi um carro do Correio na porta. Por curiosidade, eu fui olhar a placa do carro. Eu moro no Maranhão. Aí a placa era de Curitiba. Aí fiquei pensando, então esse carro deve ter sido locado numa empresa de Curitiba. Nada contra. De repente a locação se deu numa concorrência em todo o país e que se concluiu que em Curitiba era mais barato mandar um carro para o Maranhão para entregar correspondência. Mas eu fiquei, esse dinheiro fica lá, vai para Curitiba, do serviço que se presta aqui. Enfim, não foi obra do acaso que aquela famosa cena dos R$5.000 do sujeito recebendo e sendo filmado, tudo armado, aprontado, deu no que deu. E eu sugiro a leitura de um dos maiores trabalhos já bem produzidos pelo Congresso Nacional, que foi o relatório da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, sobre os Correios. Porque ali, inclusive, já são anunciados a criação de empresa de navegação aérea para distribuição de correspondência. Quem tem um teco-teco sabe quanto custa a mão de obra que dá. Operar no Brasil com a ANAC, do jeito que está aí. Entrega de correspondência com uma empresa estatal de navegação aérea pertencente a uma outra estatal. Eu estou aqui dizendo essas coisas por pura provocação, porque eu desejo como brasileiro, como advogado, como professor de direito, como magistrado que fui por 20 e tantos anos, em 3 tribunais no Brasil, eu desejo que o Brasil se encontre com as promessas que estão na Constituição Democrática de 1988. Nós optamos por ser uma democracia, por ser uma república federativa. Nós optamos por uma economia de mercado. Nós optamos, por conseguinte, por um capitalismo sadio. E nessa
ação, nessas ações da empresa dos Correios, tudo poderia até ser bem, de alguma forma, justificável, se não se tratasse de um monopólio postal absoluto. Agora, o que tem acontecido? O Supremo Tribunal Federal se debateu durante um bom tempo numa ação direta de inconstitucionalidade sobre a lei postal brasileira. Essa lei postal brasileira, que foi parcialmente recepcionada pelo Supremo Tribunal, ela foi editada no regime militar, portanto, anterior à Constituição de 1988. E naquela época, não havia nem rede mundial de computadores. Naquela época, o Brasil estava sob o absurdo da reserva de mercado para a informática. O país não podia importar um computador, porque o gênio nacional, direcionado pelo sistema estatal, é que tinha que produzir, inventar aquilo que o mundo inteiro já sabia. Bom, então, a lei, ela decorre daquele tempo. Hoje, nós estamos vendo, a empresa estatal concorre com a iniciativa privada também do sistema bancário. Ou seja, há um banco postal. Já se anuncia uma empresa de telecomunicações também estatal, quando o país privatizou as que possuíam. Atividades nas telecomunicações, telefonia celular e etc., que eu não compreendi bem, até que eu tenho acompanhado essas discussões, porque são do meu interesse também, como ativista político, que eu nunca vou deixar de ser, e a gente fica pensando onde é que nós iremos, qual vades? Onde iremos? Quer dizer, um país segue as suas opções, prestigia a livre iniciativa, prestigia, assegura a livre competitividade em todos os setores, ou vai manter o que está e fazendo de conta que não existe o que está aí a olhos nus, que é o agigantamento por consequência do monopólio postal absoluto. Por quê? A decisão do Supremo, a interpretação que os ministros deram na ação direta de constitucionalidade, é diferente do que a mente jurídica dos Correios tem atuado. Agora mesmo essa questão está voltando ao Poder Judiciário. Você imagina a conta de água. As empresas que prestam serviço de abastecimento de água, elas agora têm um funcionário que vai com uma maquininha semelhante àquela do cartão de crédito, e ali ele faz a medição e emite de pronto, imediatamente, já o boleto da conta para o mês seguinte. Pois bem, os Correios já entenderam e foram à Justiça brigar por essa reserva de mercado, dizendo que isso é correspondência. E que está chegando no STJ. E que isso sendo correspondência, as empresas precisam ter que mandar esse extrato de conta via carteiro. Numa das peças que eu produzi, e que depois eu reproduzi no parecer, eu chego até a brincar com algumas hipóteses, né? Que tudo tem que estar no monopólio. Então, vamos ver, por exemplo, lá em São Paulo, a questão da pizza. Algumas vezes eu chego em São Paulo, tal hora lá, me dá vontade de peço uma pizza pelo telefone. Aí o motoqueiro, claro, ele vem, traz a pizza, traz ali aquele folder aquilo é correspondência, no entendimento dos Correios. Né? Então vai ter que criar também a ECT Pizza. Né? Porque você vai ter que ter em cada pizzaria, né, um agente autorizado da ECT, com aquela moto amarela e etc, etc, etc. Você vai fazer um exame no Einstein, na unidade Einstein ali do centro. E esse exame precisa ser remetido imediatamente ao Einstein, lá, a central do Hospital Alberto Einstein. O paciente seguramente vai que demandar muito tempo sem o seu diagnóstico, né, correndo risco de vida, porque isso terá que ser enviado via ECT, nessa lógica, na lógica desse raciocínio. Então,
outras ideias absurdas a gente poderia aqui elocubrar em cima dessa concepção antidemocrática, antirrepublicana, antilivre iniciativa do monopólio postal absoluto. Eu estou dentre os que não defendem a quebra absoluta do monopólio, até como eu disse, a questão da correspondência, o Estado tem que tutelar para poder garantir o direito à privacidade. Quando havia o estado de sítio, etc., a primeira coisa que fazia o que era? Suspendia o habeas corpus, né? E as comunicações telegráficas deixavam de ser invioláveis, e as comunicações postais, porque ali tinha o argumento de que a segurança do Estado estava acima de tudo. Então, o Estado, penso ainda, deve continuar. Mas, circunstâncias como essas, em que, de repente, o cidadão precisa, mas ele tem que passar para tomar bênção na ECT. E a ECT está indo bem como empresa pública, né? Tem muita grana. Desculpa, minha mulher não gosta que eu fale essa expressão, que ela acha que é gíria. Tem muita arrecadação, muito dinheiro. Então, senhoras e senhores deputados, e ilustre Dr. Wagner Oliveira, eu quis dar à minha participação o sentido de provocação. Não estou aqui como um agente provocador, mas eu quero provocar o debate. É daqui que tem que sair a discussão para a elaboração de uma lei postal que determine, estabeleça a flexibilização na prestação desse serviço, para que a iniciativa privada também, em todos os cantos do país. Quantas oportunidades nós estamos jogando fora de geração de empregos em pequenas comunidades, com pequenas empresas locais, que podem prestar esse serviço interbairro ou intermunicipal, mas que o monopólio postal absoluto torna, né, essa empresa, que hoje até que ela tem credibilidade, porque a gente se lembra, né, Wagner, o tempo que o sujeito nem mandava a carta dizendo, não, eu mandei, o correio que não entregou, né? Houve essa época, né, a grande desculpa que se dava, o correio que não entregou, não tinha credibilidade. Mas hoje tem. Mas a questão, portanto, não é essa. E eu, então, quero aqui dar por conclusos e me reservar para os debates, mas registrando 3 questões, algumas questões que eu quero ler. Qual o real intuito dos Correios diante da situação em que utilizam-se de todos os meios à sua disposição para inviabilizar e proibir pequenas e médias empresas e os seus funcionários, no caso os motoboys, de exercerem suas atividades lícitas, porque todas essas empresas pagam imposto, ninguém está aí na contravenção, na ilegalidade. Seja através de ações judiciais, novas ações já estão chegando agora no STJ. Essa questão que eu falei da nota da conta de água, o Correio ganhou no primeiro grau. O juiz deferiu que realmente a entrega da conta tudo isso por falta de uma legislação clara, né? Uma legislação que possa ser lida e possa ser entendida de uma forma incontroversa. Pois alguns juízes do primeiro grau entenderam que essa ação das empresas de água, por exemplo, e das empresas concessionárias de luz elétrica, viola o monopólio postal. 2 tribunais regionais federais, o de Pernambuco, da 5ª região, e o de Porto Alegre, da 4ª região, já entenderam em sentido contrário. O Correio recorreu, está chegando no STJ. Então, novamente, o debate vai se reacender no Poder Judiciário, quando o Congresso permissa vênia, que deve tomar a frente dessa discussão. E começarmos logo, vamos rastrear, deve ter prova. Quando eu fui deputado, tinha um deputado aqui chamado Jorge Arbage, que era do Pará. Tudo que você imaginava, o Arbage abria a maleta dele, já tinha um projeto pronto. Porque ele chegava aqui, ele rastreava tudo que tinha sido arquivado, né, e colocava na maletinha dele. Se você imaginasse, tinha um projeto do Arbage. Não sei se o Arbage deixou algum seguidor aqui,
Mas o Dante de Oliveira fez isso, né? A emenda da direta já existia, né? E ele rastreou. Pois bem, então vamos rastrear o que possa existir desse quesito e vamos começar a discussão. Então, na conclusão, pergunto eu, a presidência dos Correios tem conhecimento e autoriza essas empreitadas? Sabe o que isso pode ocasionar? Os Correios e as empresas privadas não podem exercer essas atividades conjuntamente de acordo com a necessidade e demanda das pessoas? 2. Supondo-se ainda que remotamente que o pleito dos Correios seja atendido e que praticamente tudo seja reconhecido como carta, sejam documentos empresariais ou pessoais, contratos, passaportes, talões de cheque, cartões bancários, exames médicos, dentre outras hipóteses, assim considerando, os Correios teriam condições de atender a demanda total das populações e dessas empresas? Temos a considerar principalmente a demanda do dia a dia, que são sempre emergenciais e que envolve a retirada imediata do documento com o remetente e a imediata entrega do seu destinatário. E se tratando de entregas emergenciais diversas, que podem ser desde o exame médico ou laboratorial, um contrato urgente, um cartão bancário no embarque do aeroporto a um passageiro que for assaltado, ou outras demandas necessárias, e considerando ainda, a título exemplificativo, uma metrópole como São Paulo, que não era para os Correios, tem condição de proceder essas entregas imediatas, inclusive em horários noturnos, finais de semana e feriados. No julgamento da DPF, pelo Supremo, decidiu-se que os Correios têm exclusividade postal na entrega de cartas, estendendo esse conceito a cartas comerciais. Inclusive, porém, carta é objeto de correspondência sob a forma de comunicação escrita, que contém a informação de interesse específico do destinatário. Eu vou deixar o demais desses questionamentos com a mesa, eu tenho cópia, deixarei com o ilustre presidente, e, ao mesmo tempo, agradecer a atenção e o respeito com que aqui fui recebido e ouvido. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, doutor Edson Oliveira. Muito obrigado, ministro. Nós aqui agradecemos a sua colaboração e exatamente essa provocação sobre a questão do monopólio. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Edson Dota, que é o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas de Correios, Telégrafos e similares, da FENTECT. Edson, com a palavra. A Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, o convite para que a gente pudesse aqui vir debater o assunto